Westminster. Elizabeth nunca foi à escola e se preparou em casa para o futuro papel que chegou antes do esperado. O pai, Rei George, morreu em 1952, após uma doença prolongada no pulmão. Aos 27 anos de idade, Elizabeth II subiu ao trono e foi coroada Rainha da Inglaterra em cerimônia transmitida em rádios de todo o mundo pela primeira vez na televisão. 25 years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark, because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. My own family often gather round to watch television, as they are at this moment, and that is how I imagine you now. A rainha protagonizou momentos históricos. Foi a primeira monarca britânica a visitar a Alemanha em mais de 5 décadas. Recebeu no Palácio de Buckingham a primeira visita de um papa ao país em 450 anos. Vibrou pela missão Apollo 11 e enviou um recado aos astronautas que chegaram à Lua. Acompanhou a Guerra das Malvinas, conflito travado entre Reino Unido e Argentina pela posse das ilhas. Também esteve com o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e visitou o Brasil no final dos anos 60, onde conheceu Pelé e passeou por diversas capitais. Os dois grandes jogadores brasileiros, Gerson e Pelé, são pessoalmente honrados com os cumprimentos de Sua Majestade. Elizabeth apoiava mais de 600 instituições de caridade e organizações. Apesar da agenda intensa de compromissos e deveres como chefe de Estado, ela mantinha alguns hobbies, como a paixão por cães e cavalos. A rainha também enfrentou algumas crises na família, com a pressão constante de críticos a favor da extinção da monarquia e situações familiares constrangedoras, como o divórcio de Charles e Diana e a morte da princesa em 1997. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her 2 boys. Outros momentos de turbulência também foram marcantes, como a relação do filho Andrew com Jeffrey Epstein, bilionário americano encontrado morto na cadeia após ser acusado de exploração sexual de menores. E o abandono das funções reais do neto Harry e da mulher Meghan, que foram morar nos Estados Unidos. Em 2021, Elizabeth perdeu seu grande amor, companheiro e conselheiro. Depois de mais de 7 décadas de casamento, Philip, o Duque de Edimburgo, morreu aos 99 anos por causas relacionadas à idade avançada. Na pandemia, gravou uma mensagem de apoio aos súditos britânicos. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. Elizabeth foi a monarca que mais tempo ocupou o trono britânico. Em 2015, superou o reinado da sua tataravó, a Rainha Vitória, que marcou história com a era vitoriana, governando a Grã-Bretanha por longos 63 anos. Aliás, Adriana, você está ao lado do monumento à Rainha Vitória. Essa imagem ao vivo de Londres, ao vivo do Palácio de Buckingham, e esse monumento que está aí ao lado direito da tela, ao lado da Adriana, é em homenagem à Rainha Vitória. Exatamente. Vamos até os Estados Unidos agora, porque é uma piada inevitável, não é? Temos que chamar, afinal de contas, falando de nobreza, o nosso repórter Eduardo Barão. Nosso correspondente. De nobreza, ó. Eu ia ser o quê? O Duque do Cambuci, aqui onde eu nasci, no bairro de São Paulo? Não, Eduardo Barão, para trazer para nós mais informações sobre não só como isso chega
nos Estados Unidos, como também quem vai, não só dos Estados Unidos, como de muitos outros lugares, para se despedir da rainha. Olá, Barão. Olá, Edu. Olá, Adriana. Boa tarde para vocês aí no Brasil, professor também. A gente tem acompanhado de perto a situação aqui nos Estados Unidos. Desde o dia do anúncio, várias homenagens foram realizadas, inclusive aqui na Times Square, onde o retrato da rainha Elizabeth foi estampado, também o Empire State Building, aqui em Nova York, acabou recebendo flores em homenagem à rainha Elizabeth. E aqui, não só aqui nos Estados Unidos, mas antes mesmo da confirmação, autoridades em todo o mundo confirmaram presença no velório da rainha Elizabeth. O presidente Joe Biden se manifestou imediatamente após a morte da monarca e disse que participaria do funeral. Biden e a rainha Elizabeth se reuniram pela primeira vez em 82, quando o atual presidente era senador. Outras autoridades devem estar presentes na comitiva americana, mas ainda os nomes não foram divulgados. Há uma expectativa de que mais de 1 milhão de pessoas participem da cerimônia. Praticamente todos os líderes europeus também estarão presentes nesse evento histórico. Até o imperador japonês Naruhito deve comparecer. Seria a primeira viagem ao exterior desde quando ele assumiu o trono japonês em 2019. Agora, tem alguns detalhes que chamam a atenção justamente nessa cerimônia, né? O primeiro é que o Reino Unido pediu para que as autoridades fossem até Inglaterra, até Londres, né, usando aviões comerciais e não aviões oficiais. Seria uma forma de mostrar que a rainha, né, não teria nenhum tipo, apesar de ser nobre, né, não teria uma relação direta com o dinheiro. E mais, os deslocamentos internos que serão feitos em Londres, dessas autoridades todas, serão feitas em ônibus que serão compartilhados, ou seja, o governo americano não terá ali a viatura oficial do governo americano, o governo brasileiro e os demais. Então vai ser também praticamente uma ONU dentro desses ônibus, os deslocamentos internos, segundo o que foi estabelecido pelo Palácio de Buckingham. Agora, Barão, a gente está falando com você no 11 de setembro, um dia que completa aí 21 anos do ataque às Torres Gêmeas e todo o ataque terrorista ao país, né? Reino Unido, um aliado de primeira hora no combate ao terrorismo quando isso aconteceu, e agora a gente está falando de uma cerimônia que se tornará, como você acabou de trazer aí as inúmeras participações de líderes mundiais, se tornará o primeiro grande evento global, uma cerimônia global depois da pandemia, e que também vai ter toda uma preocupação com segurança, né? Você tem toda a razão, Adriana. É uma data especial aqui em Nova York, você sabe muito bem disso, né? Todo 11 de setembro é lembrado aqui, não é porque data fechada, né? Hoje é um dia em que as celebrações estão sendo realizadas, há uma cerimônia, inclusive com a presença de sobreviventes, de parentes e tudo mais. Agora, com a ida justamente das autoridades todas para Londres, há uma expectativa de que a segurança esteja bastante reforçada. Inclusive uma conversa nesse momento de autoridades aqui da Casa Branca, do Pentágono, com autoridades britânicas, para que tudo seja afinado, não tenha nenhum problema, nenhuma falha na segurança. Afinal de contas, será um evento que vai reunir autoridades do mundo inteiro presentes no velório da rainha. Tá certo. Muito obrigada, viu, Barão, pelas suas informações. Bom trabalho aí. Para vocês também. Até mais. 5 da tarde, Adriana, hora de Brasília, hora do chá. Não é? A rainha se estivesse em Londres, a gente ia tomar um chá agora. A rainha que era, claro, não só tradicional, como também ela gostava muito de tomar chá. Tomava gin também, todo dia na hora do almoço, mas não deixava de tomar chá às 5 da tarde. É uma boa hora para a gente falar um pouco mais da família real britânica. Sobre hábitos, sobre impactos, sobre marca, como a gente já falou aqui com o professor Trevisan. E para falar conosco sobre isso, a gente está recebendo um doutor em comunicação, especialista em realeza britânica, que é o professor Renato de Almeida Vieira e Silva. Olá, professor, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O chá às 5 da tarde também era uma forma de se comunicar com o seu país, né? Bom, todos os gestos, atitudes e qualquer tipo de, vamos dizer, manifestação pública e até mesmo privada, sempre foram mediatizados. O professor Trevisan, eu acredito, foi muito feliz nas suas colocações, porque isso coincide com a minha própria tese de doutorado, quando eu associo justamente a monarquia como uma construção midiática. Então, você tem aí, vamos dizer, 3 pilares que sustentam, né? Você tem o lado, vamos dizer assim, antropológico, histórico, porque, afinal de contas, a monarquia é uma ligação
vamos dizer, desses cidadãos como um todo, com a sua própria história. Ao mesmo tempo, você tem um lado político-institucional, porque é uma instituição, é um sistema de governo que funciona em condições bastante adequadas, né? Já há bastante tempo. E o terceiro, eu coloco o pilar como midiático. E esse midiático é uma construção muito antiga, ela não é de agora. Vamos dizer que desde a época ainda do reinado da Rainha Vitória, todos esses rituais, vamos dizer, ou até situações do cotidiano, passaram a ter, vamos dizer, maior divulgação pública, porque os tabloides são dessa época. Então, à medida que surgiu, por exemplo, a fotografia, essas cenas passaram a ser mais divulgadas. Então, as pessoas passaram a ter um conhecimento, por exemplo, maior proximidade com as situações cotidianas da vida dos monarcas e da família real. Só que isso foi tomando vamos dizer, uma proporção gigantesca. Vamos dizer, há um namoro muito próximo entre a monarquia, os mais variados meios de comunicação, e eu, particularmente hoje, por conta, vamos dizer, dos mecanismos disponíveis em rede global, isso se tornou exponencial. A rainha está no cinema, na internet, vamos dizer, em mensagens de Natal, ela está, vamos dizer, fazendo cena com um ursinho. Aliás, é uma cena muito interessante que ela toma chá com o urso Paddington, e de uma forma assim, muito natural. Então, ela está próxima de 007, ela está próxima do cão Corgi, dos seus cavalos, dos seus filhos, e aí, já vamos dizer, no crepúsculo da vida,